Salve, salve, senhoras e senhores. Estamos aqui para mais uma vez videoaulas para que a nossa educação não caia no esquecimento. O tema de hoje é o século XIX e as ondas revolucionárias. Para a gente começar a pensar nesse tema, pessoal, eu acho importante fazer uma introdução um pouco longa, mas muito necessária, que é a seguinte. Do meu ponto de vista historiográfico, o século XIX representa o aprofundamento e a consolidação das transformações que se iniciaram na era das revoluções do século XVIII. Eu sei que eu falei 482.839 vezes sobre a era das revoluções. Eu não vou ficar explicando de novo, mas eu vou. Eu não suporto, eu não resisto. Bom, o lance aqui é o seguinte. O século XVIII marca a fase final de uma transição do feudalismo para o capitalismo. O que está acontecendo? É o momento em que a burguesia e o sistema capitalista vão chegar na sua maturidade e vão conseguir derrubar e acabar com tudo o que sobrou do mundo medieval, do mundo feudal, do antigo regime. Então, olha comigo. A era das revoluções é composta por dois grandes pilares de transformação. O primeiro é a Revolução Industrial e o processo decorrente de industrialização na Europa. Tá certo que a Revolução Industrial do século XVIII ela só acontece na Inglaterra e a industrialização decorrente também começa na Inglaterra e só vai se espalhar no resto do mundo no século XIX, mas é exatamente disso que eu estou falando. O século XIX é o momento em que as mudanças que o século XVIII inaugura se consolidam, ou seja, se tornam sólidas e duradouras, e se aprofundam, né? Ramificam, criam novas consequências, transformam profundamente a realidade europeia e depois do mundo inteiro. Então, olha como é que a Revolução Industrial faz isso, começando na Inglaterra e depois no século XIX se espalhando. Nós vamos discutir a Revolução Industrial em uma outra videoaula, a segunda Revolução Industrial e a difusão industrial do século XIX numa outra videoaula. Mas olha só para ter uma noção. Antes do século XVIII, o capitalismo ainda não tinha chegado na sua maturidade econômica, por quê? Porque a Europa, que é o centro do capitalismo até então, não conseguia desenvolver a expansão da riqueza capitalista por si só. Para expandir o capitalismo, o que a Europa precisava? Explorar riquezas que vinham de outros lugares. Por isso que o capitalismo desse período, século XV ao XVIII, mais ou menos, é chamado de mercantilismo. Porque depende do comércio externo, que é buscar metais preciosos, buscar especiarias e produtos lucrativos fora da Europa, nas colônias e nas zonas não europeias do mundo, como a Ásia, a África e tudo mais, trazer essas mercadorias e vendê-las na Europa. E por que era necessário trazer a riqueza capitalista de fora da Europa para dentro da Europa? Porque dentro da Europa a dinâmica econômica era bastante limitada na sua capacidade de expansão e geração de lucro. Por dois motivos. Motivo 1. A maior parte da população europeia ainda vivia na zona rural. E por viver na zona rural, acontecia o que com essa galera? Por viver na zona rural, essa galera ainda vivia dentro de uma lógica de produção que era muito mais feudal do que propriamente capitalista. Ou seja, a maior parte da sociedade ainda vivia e produzia uma agricultura que era voltada primordialmente para a subsistência e não para a expansão capitalista dos negócios e dos lucros. Além disso, a produção artesanal, a fabricação de mercadorias, ainda era artesanal. Então isso, além de ser pouco produtivo, produz pouco relativamente, então não dá para gerar uma expansão econômica, uma expansão comercial, uma forte expansão dos negócios capitalistas baseado numa produção artesanal. Tem um plus, que na produção artesanal é o trabalhador que controla o trabalho. É o artesão, ele tem muito poder de decisão no processo de produção. Porque o ritmo depende do trabalhador, porque ele está fazendo manualmente. A qualidade depende do trabalhador, porque depende da habilidade manual dele. O planejamento do trabalho é da cabeça do trabalhador, quem desenvolve as técnicas é quem está metendo a mão na massa.
Então a qualidade, a quantidade, a diversidade, a dinâmica, a velocidade, a produtividade da produção depende diretamente do trabalhador. Isso gera duas consequências. Primeiro, o trabalhador tem poder sobre o seu próprio trabalho e, portanto, ele pode negociar com o seu patrão melhores condições de remuneração. O que nos leva à segunda situação. Esse trabalhador que tem mais poder no processo produtivo, ele não precisa vender o seu tempo. Ele pode negociar para que ele seja estimulado a produzir mais, que ele seja, pelo menos em parte, pago pela quantidade que ele produz. Então ele acaba sendo mais remunerado quanto mais produtivo, mais qualificado é o trabalho. Então o patrão ganha dinheiro com a exploração do trabalho do artesão, só que assim, o patrão pega o produto e vende. Quanto mais o artesão produz, mais o patrão vende e ganha. Só que também ele tem que pagar mais. Então a margem de lucro no sistema artesanal é limitada. Ela não aumenta de maneira assim exponencial. Já na indústria o rolê é completamente outro. A indústria é um tsunami que vem para varrer o velho mundo feudal e o velho mundo artesanal na economia. Porque com a industrialização as máquinas é que passam, as máquinas e quem manda nas máquinas, os engenheiros, os administradores, os fiscais de produção, em última instância o patrão. O patrão é quem passa a comandar a quantidade, a qualidade, as etapas, a produtividade, a velocidade e a quantidade produzida. Então, no fim das contas, o trabalhador perdeu o controle sobre o próprio trabalho, se torna um trabalhador alienado, ou seja, a decisão e o planejamento do trabalho não pertencem mais ao trabalhador, é alheio a ele, alienado, e esse trabalhador, então, não tem mais poder. Se ele não tem mais poder, ele não vai ter mais condições de negociar de modo favorável às suas condições de trabalho. Ele vai simplesmente ter que aceitar as condições que são a ele impostas. Por isso que ele passa a receber o pagamento por hora. E recebendo o pagamento por hora, o que acontece? Aquele trabalhador que em uma hora produzia 10 produtos, recebia X por hora. Com a indústria, a máquina, a tecnologia, a expansão, aquele mesmo trabalhador vai produzir 20. Só que como ele vendeu a hora dele para o patrão, ele não vai ganhar 2x, né? Ele produzia 10, ganhava x. Produziu 20, o dobro, vai ganhar 2x? Não, não vai. Ele vendeu o tempo. E se ele vendeu o tempo, ele continua ganhando x, só que ele produz 20. Então quem ganhou esse lucro extra, essa produtividade extra, aumentou os ganhos do patrão, mas não aumentou a renda do trabalhador. O Karl Marx, aquele filósofo, pensador, economista, sociólogo e líder político comunista, o Marx chamou isso de mais-valia, que é o processo de exploração da produtividade extra do trabalho, que vira completamente lucro na mão do patrão e não vira aumento ou melhoria da remuneração e das condições do trabalhador. Tudo bem? Então muda a vida para todo mundo. A Revolução Industrial muda a vida do patrão, que nunca conseguiu ter tanto poder, porque ele manda no tempo do trabalhador, o trabalhador faz o que o patrão manda, o trabalhador está submetido às condições de produção que o patrão decide. O patrão acumula muito mais lucro do que antes e com esse muito mais lucro ele se torna muito mais rico, muito mais poderoso e tem até capacidade de influenciar cada vez mais o poder. É por isso que com a Revolução Industrial a burguesia se torna tão poderosa que passa a impor o liberalismo econômico em todos os lugares, principalmente nos países desenvolvidos, o liberalismo econômico como padrão de não intervenção do Estado na economia para a burguesia poder ampliar os seus lucros. Muda a vida do consumidor, das pessoas comuns, dos compradores de produtos, porque eles vão ter muito mais produtos em melhor qualidade, por preços menores, e muda a vida do trabalhador, que vai ter uma vida muito mais precária, alienada, explorada, onde ele não tem absolutamente nenhum poder, ele se desumaniza, ele se torna uma ferramenta, uma engrenagem no mecanismo de produção. Tá bom? Beleza. Ao mesmo tempo que a Revolução Industrial é um pilar da Era das Revoluções, o outro pilar é o pensamento iluminista, que vai gerar revoltas e revoluções, como a Revolução Americana, ou seja, a independência dos Estados Unidos. A primeira colônia que se torna independente faz isso usando as ideias iluministas como base, como inspiração e como norteadoras da criação do seu novo país, os Estados Unidos da América. E a Revolução Francesa, a mais importante revolução iluminista da história, porque acontece no país mais absolutista e onde o antigo regime era mais forte de todos, a França. Então, nesse processo, o mundo está mudando, porque o sistema de governo está mudando, o sistema econômico está mudando,
dinâmica do funcionamento social está mudando. O iluminismo vai defender o liberalismo político, que é a divisão de poderes, que é o direito de voto, que é o fim do absolutismo, vai defender a igualdade jurídica, que é todos são iguais perante a lei, sem privilégio para a nobreza, vai defender o liberalismo econômico, que é a liberdade para a burguesia fazer negócios, acumular lucros, explorar o trabalho. A mentalidade vai passar a ser cada vez mais antropocêntrica, cientificista e não teocêntrico-religiosa. É um conjunto de transformações. Pois bem, só que a Revolução Francesa, enquanto o auge dessas mudanças na Europa, né, enquanto a explosão, não é o auge, desculpa, enquanto a explosão, a primeira explosão dessas transformações revolucionárias na Europa, a Revolução Francesa vai ter desdobramentos. E o principal desdobramento da Revolução Francesa é a sua consolidação com Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, imperador da França, que vai invadir a Europa inteira para espalhar os ideais revolucionários de liberdade, principalmente econômica, e igualdade, principalmente jurídica para tudo quanto é lado, mas vai acabar com a liberdade do ponto de vista político, porque vai virar um império centralizado e ditatorial, autoritário, e vai acabar com a noção de um liberalismo, de um iluminismo radical, que defendia a igualdade social também, né? Então, o liberalismo, o iluminismo que sai vitorioso com Napoleão, que fecha a Revolução Francesa, é o iluminismo moderado, que é o iluminismo da burguesia. Liberdade econômica, fim do absolutismo, fim dos privilégios do clero da nobreza e fim do mercantilismo. Tá certo? Não vai ser o iluminismo radical, que é o iluminismo de matriz popular, que defende, por exemplo, reforma agrária, república, democracia, fim da escravidão nas colônias francesas e coisas desse tipo. Então, entre dois projetos iluministas, um radical de transformação profunda da realidade, que limitaria o poder e a riqueza da burguesia, e outro, um iluminismo moderado, um liberalismo que foca no indivíduo e que ajuda a burguesia a se tornar a classe dominante, é esse que vai se mostrar vitorioso. Só que tem um problema, né, meus amores? O que acontece no século XIX? Acontece isso aqui, ó. Napoleão é derrotado. E quando Napoleão é derrotado, o que é que vai rolar? Os países vencedores vão criar o chamado Congresso de Viena. E qual é a intenção do Congresso de Viena? Desfazer as conquistas revolucionárias que Napoleão tinha desenvolvido, que a Revolução Francesa e a Era Napoleônica tinham desenvolvido. Então, é uma tentativa de volta do antigo regime, de reconstrução de um modelo sociopolítico, econômico e cultural historicamente ultrapassado, baseado no poder da nobreza e do rei, do clero, no mercantilismo, na sociedade estamental e assim sucessivamente. Ora, não vai ser muito fácil consolidar essa volta ao antigo regime, essa reconstrução do antigo regime, por quê? Porque com a expansão da indústria, a burguesia está cada vez mais rica e poderosa e não vai aceitar perder o poder assim tão facilmente, isso vai gerar resistências e revoltas. E também porque o Napoleão vai ajudar a espalhar a mentalidade nacionalista pela Europa, que vai ficar contra essa ideia de monarquias comandadas por famílias reais, que são parentes entre si em toda a Europa. Quer dizer, o sentimento nacionalista vai fazer com que o povo queira um governo da nação, e não uma monarquia onde o rei da França é parente do rei da Inglaterra, parente do rei da Áustria, que é parente do rei de Portugal, e assim sucessivamente, entendeu? Então, quer dizer, nesse momento do século XIX, nós vamos ter três contradições claramente em disputa. De um lado, as forças do antigo regime tentando voltar ao passado, reconstruir o antigo regime. Do outro lado, as forças do presente, a burguesia liberal moderada, tentando consolidar as conquistas da Era das Revoluções, no sentido da industrialização, do liberalismo econômico, do fim dos privilégios do clero e da nobreza e o fim do antigo regime. E de um terceiro lado, a classe trabalhadora, radicalizada, cada vez mais explorada no mundo industrial, querendo se libertar dessa exploração e propondo ondas revolucionárias de uma radicalidade cada vez maior. Então nós temos três forças, né? O passado, o presente e o futuro entendido como a classe trabalhadora lutando por transformações que ainda não aconteceram, presente, a burguesia tentando manter o que tinha conquistado com a Revolução Francesa, e o passado, as forças do antigo regime, do absolutismo, tentando voltar ao poder. Esse é o cenário, então.
E sabendo disso, eu quero dizer o seguinte, na França é onde esse cenário de agitação política, de efervescência política do passado, do presente e do futuro, ou seja, do velho, do novo e do ainda não existente, né? Antigo regime, burguesia capitalista industrial liberal e povo trabalhador revolucionário, radicalizado, tudo isso vai ter um centro, um epicentro, quer dizer, um centro de propagação na Europa a partir da França. A França é o grande olho do furacão das mudanças e das revoltas e das revoluções, das ondas revolucionárias, que é o título da nossa aula, que vão acontecer no século XIX. Por isso, nós vamos olhar para a França. Então, olha lá. Logo que Napoleão é derrubado do poder, o que acontece na França? Acontece um esforço de retomada do antigo regime, de tentar reconstruir a monarquia absolutista. Quem assume o trono na França logo depois da queda do Napoleão, por influência do Congresso de Viena, das forças conservadoras do antigo regime, é um rei da família Bourbon, que é a família que foi derrubada do trono pela Revolução Francesa, chamado Luís XVIII. E é muito louco ele chamar Luís XVIII, porque o último rei da França tinha sido Luís XVI, não teve Luís XVII. Mas ele assume como Luís XVIII para dizer, tinha que ter tido Luís XVII, ele foi impedido de forma ilegal e ilegítima, então eu que sou o novo rei, vou assumir o trono como Luís XVIII, como um reconhecimento do reinado do meu pai, que não aconteceu, mas eu considero que como se tivesse acontecido. Então, Luís XVIII. Só que Luís XVIII ele não consegue fazer realmente um absolutismo absolutista mesmo. Por quê? Porque logo depois da queda do Napoleão, a burguesia ainda tem muito poder, ainda tem muita força, ainda tem muita influência, consegue manter a existência de uma constituição para limitar o poder do rei, consegue manter a existência de um parlamento para tentar ser um poder legislativo controlado pela burguesia para defender seus interesses. Mas o Luís XVIII consegue muita centralização do poder. Fica um negócio meio mesclado, meio misturado, entre absolutismo e liberalismo, mas está ali. Né? O conflito está ali vivo. O Luís XVIII governa. Quando ele morre, quem assume o trono é o irmão dele, que é esse cara aqui, ó, o Carlos X. O Carlos X. E esse Carlos X era líder de um movimento político francês chamado ultrarrealismo. O que quer dizer ultrarrealismo? É aquele que vai além do poder atual do rei, ou seja, não basta ter rei, tem que ser rei absolutista, ultra-realista. Não é realista no sentido de realidade, é realista no sentido de rei. E o que o Carlos X defendia como líder do movimento ultra-realista? Defendia a volta dos privilégios do clero da nobreza, a volta do absolutismo, a volta do antigo regime. Restauração do absolutismo e dos privilégios do clero da nobreza. Pois bem, ele faz isso à força. Ele caga na cabeça da burguesia, ele se lixa para o interesse da burguesia, ele despreza os acordos que o Luís XVIII tinha feito para manter uma certa estabilidade e ele simplesmente impõe o absolutismo. Claro que isso vai gerar reações. Nós vamos ter 3 tipos de reações. O primeiro tipo de reação é o que a gente chama de o liberalismo moderado, que é quem? É a burguesia, são as camadas mais ricas da sociedade, uma parte da classe média, os profissionais liberais. Esses caras vão pensar o liberalismo com um olhar burguês, ou seja, eles querem liberalismo político, porque não querem mais absolutismo, mas não querem democracia, que é o liberalismo radicalizado. Eles querem um liberalismo com voto censitário, onde o povão não possa participar das decisões, nem da eleição de representantes, nem da elaboração das leis. Eles querem o fim do absolutismo, mas querem a continuação da monarquia, porque na verdade eles são liberais moderados. O que quer dizer isso? Eles não querem transformação profunda que torne a França uma república. Eles querem simplesmente o rei com poder limitado. O rei vai continuar governando. Eles pensavam que o rei deveria ter um rei governando, mas sem ser absolutista, com divisão de poderes, com poder judiciário e um poder legislativo, com um parlamento que fizesse leis e limitasse o poder do rei. Eles eram a favor da igualdade jurídica. Ou seja, o liberalismo moderado quer que todos sejam iguais perante a lei, para não ter privilégios para o clero e para a nobreza. Mas eles eram contra a igualdade social e econômica, não queriam distribuição de riqueza.
Porque o que eles queriam mesmo era liberalismo econômico, a liberdade da burguesia fazer negócios, acumular lucros, explorar o trabalhador e desenvolver o capitalismo livremente. Beleza? Esse é um grupo que estava contra quem? Contra o Carlos X e sua política absolutista. O segundo grupo vão ser os chamados liberais radicais, também chamados de republicanos. Esses caras querem um liberalismo radicalizado, ou seja, não querem só fim do absolutismo, querem fim da monarquia, querem república, não querem voto censitário, querem democracia. Não querem só igualdade jurídica perante a lei, querem também combate às desigualdades sociais, direitos para a classe trabalhadora, diminuir sua miséria e suas injustiças sociais. Querem também uma economia que não seja 100% liberal, que não seja mercantilista, mas que dê ao trabalhador condições de vida mais dignas. Então, que haja leis limitando a liberdade do lucro burguês para aumentar a renda do trabalhador. Liberalismo radical. E tem ainda uma terceira força política, que é o bonapartismo, ou seja, os defensores da continuidade do estilo napoleônico de governo, que a França deveria ser um império, que o Napoleão Bonaparte devia voltar ao poder, só que depois ele morre, então que tem algum líder que baseie o poder em um governo forte, centralizado e nacionalista. Forte, centralizado para tornar a França um país expansionista e poderoso, e nacionalista para defender os interesses da pátria. Perceba que o nacionalismo é uma grande ferramenta do controle político da burguesia sobre o povo. Porque na medida em que você convence as pessoas do nacionalismo extremo, que é fazer sacrifícios pelo bem da pátria, lutar pelo bem da pátria, defender a pátria, colocar a pátria acima de tudo, você faz com que os trabalhadores não olhem para as desigualdades sociais, não olhem para a luta de classes. Não olhem para a desigualdade social produzida pelo capitalismo. Não percebam o patrão como um antagonista na luta de classes. Ou seja, as pessoas começam a achar que nós, trabalhadores e patrões, somos todos uma coisa só. Somos todos franceses, somos todos filhos da pátria, que temos que nos unir pelo bem da nação. E não percebem que a pátria do burguês, que fica cada vez mais rico, implica no empobrecimento da classe trabalhadora, numa desigualdade social cada vez maior, né? Então essa sociedade invadida pelo pensamento nacionalista não vai se organizar coletivamente para fazer luta social, luta revolucionária, fazer greve, formar sindicato e combater o capitalismo, por exemplo. Né? Então é uma puta ferramenta de poder e esse movimento bonapartista encarnava isso. Quer dizer, garantir liberdade econômica para a burguesia, garantir o desenvolvimento do capitalismo industrial para a burguesia ficar mais poderosa, dizer que isso é tornar a França mais poderosa e que os trabalhadores têm que sacrificar, se dedicar e se entregar à luta pelo bem da pátria. Então, o patrão não é o inimigo, o estrangeiro é o inimigo. Manja? É esse o rolê. Então, quer dizer, o bonapartismo vai tentar reconstruir essa ideia. Então, são 3 grupos combatendo o domínio do Carlos X. E claro que isso vai levar a quê? A uma revolução. Então, olha só, de 1824 a 1830, Carlos X governou a França como um rei absolutista. Apenas 6 anos de governo, ele é derrubado, porque quem vai assumir, não, desculpa. O que vai derrubar Carlos X do poder é uma revolução liberal. Quem faz a revolução é o povo radical. Por isso que esse movimento é chamado de Jornadas Gloriosas. Porque foi o povão que de forma gloriosa lutou, se arriscou, se sacrificou, buscando melhores condições de vida, buscando democracia, buscando combate à desigualdade social, buscando, enfim, radicalizar a França. Quem lutou, quem sangrou e quem conquistou a vitória na Revolução Liberal de 1830 foi o povo. Mas quem liderou o processo foi a burguesia. Então, quando é derrubado Carlos X e se instala um novo governo, a Constituição que vai ser formada a partir daí vai transformar a França numa monarquia constitucional e não numa república. Vai ter voto censitário, onde só os mais ricos podem votar, e não democracia. Vai ter liberalismo econômico e não vão ser criadas leis que limitem a liberdade dos negócios para diminuir as desigualdades sociais. Vai ter igualdade perante a lei,
para acabar com os privilégios do clero da nobreza, mas não vai ter direitos políticos e sociais para as camadas populares poderem melhorar a sua condição de vida. Então perceba, quem é alçado ao poder é um rei de uma outra família, não mais a família Bourbon, então acabou a dinastia Bourbon, a família Orleans, através de Luís Felipe de Orleans. Esse cara vai ser apelidado de o rei burguês, não à toa, né? Porque claramente esse movimento revolucionário, apesar de ser feito pelo povo radicalizado, os seus resultados são direcionados pela burguesia moderada. E aí não muda profundamente a realidade, só atende os interesses da burguesia. Por isso Luís Felipe de Orleans é apelidado de o rei burguês. Só que tem um lance muito importante. Essa revolução que acontece na França, ela se espalha pela Europa inteira. Vão acontecer revoluções semelhantes, onde hoje é Itália, onde hoje é Alemanha, que não existia ainda Itália e Alemanha, mas naquela região, no Piemonte italiano, na Prússia alemã, vão acontecer revoluções parecidas. Vai acontecer na Polônia, na Bélgica, que também não existiam ainda como países, mas vai acontecer. E esse, então, é o fim do conservadorismo do Congresso de Viena, ou seja, nesses lugares acabou o absolutismo e nunca mais vai ter uma onda de reconstrução do antigo regime na Europa. Então, o que começa na França se espalha pela Europa através da Revolução de Julho, porque, ela aconteceu em julho de 1830. Nossa, gente, você nem podia imaginar. A Revolução de Julho aconteceu em julho? Aconteceu em julho. Então, a Revolução Liberal de 1830, a Revolução de Julho, que criou a monarquia constitucional liberal moderada na França, também chamada de monarquia de Julho. Voto censitário e o povão excluído do rolê. Beleza, gente? O que vai acontecer com essa monarquia de Julho do Luís Felipe de Orleans? Claro que isso vai gerar reações, né? Esse governo tão ligado aos interesses da burguesia e tão excludente em relação aos interesses das camadas populares, com o tempo vai gerar reações. Então veja, o reinado do Luís Felipe de Orleans até que dura bastante, de 1830 até 1848, mas historicamente é pouco tempo, são 18 anos apenas, e o Luís Felipe de Orleans não vai sair do trono num caixão, ou seja, sair do trono morto porque acabou o seu reinado e o seu herdeiro vai assumir. Ele vai sair do trono derrubado por uma nova revolução. Em 1848 acontece na França uma nova revolução. Só que nessa nova revolução, novamente nós teremos como grande protagonista o povão. Só que o povão está dividido em 3 tipos de ideologias, 3 tipos de projeto político. Um deles é o dos liberais radicais de sempre, ou seja, dos republicanos. Democracia, república, aquela fita toda. Limitação da liberdade econômica da burguesia, aquela fita toda. O outro grupo continua sendo os bonapartistas, nacionalismo, governo forte centralizado, modernização e expansão industrial, expansionismo militar, né, militarismo para tornar a França uma grande potência. E o outro projeto é novidade. O outro modelo de pensamento político é a novidade, que é o socialismo. É a primeira vez na história que nós temos uma revolta, pelo menos em parte, porque não é completamente, mas é em parte inspirada pelo socialismo. Não é ainda o socialismo radical revolucionário do Karl Marx e dos comunistas, do Bakunin e dos anarquistas, não é esse ainda. É aquele socialismo mais utópico, da primeira geração de pensadores socialistas, que tinham um socialismo mais idealizado, vamos dizer assim. Mas aquelas ideias socialistas começam a aparecer. Que ideias? De combater o capitalismo, de combater a exploração, de combater a desigualdade social, de conquistar, enfim, uma sociedade mais justa pelo combate ao capitalismo. Então, nesse cenário, o que nós vamos ter? Em 1848, uma nova revolução chamada de Primavera dos Povos. Por que Primavera dos Povos? Porque essa revolução que começa na França se espalha não só na Europa, mas no mundo inteiro. Nós vamos ter revoluções radicais populares parecidas com essa na França, misturando ideias liberais, radicais e republicanas, com ideias nacionalistas e expansionistas, misturando com ideias socialistas e de combate ao capitalismo. Essa mistura toda de pensamentos e ideologias vai acontecer na França e da França vai se espalhar. Vai para a Bélgica, vai para a Holanda, vai para a Suíça, vai para o que hoje é Itália, porque hoje é a Alemanha, até onde, na Rússia, que era o país mais conservador, que o antigo regime ainda era muito forte, vai ter radicalização e tentativa, não vai ser bem sucedida,
mas vai ter movimentos de revolta e tentativa de revolução usando esse mistureba toda aí de princípios e projetos político-ideológicos. Liberalismo radical, bonapartismo e socialismo da primeira geração. Tá bom? Então, o que rola? Olha só. Com a Primavera dos Povos, a França se torna, pela segunda vez da sua história, uma república. E essa revolução de 1848, a Primavera dos Povos, ela tenta ser uma revolução popular radical, cujo objetivo era transformar a França numa república para ter democracia, para acabar o voto censitário, para acabar o poder político só na mão da burguesia. E uma república social, para ter combate às desigualdades sociais, combate à exploração capitalista e desenvolvimento de um cenário de maior conquista de direitos por parte da classe trabalhadora. Então é um momento de virada na história da Europa, em que o radicalismo começa a estar na flor da pele. Porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, apesar desse caráter popular, desse caráter liberal e dessa tendência revolucionária ser muito marcante no movimento de 1848 na França e no mundo inteiro, até no Brasil vai ter a famosa Revolução Praieira, que dependendo de que escola você estuda, você já viu isso em História do Brasil, que é o Segundo Reinado, a única grande revolta popular do Segundo Reinado, Revolução Praieira, que é inspirada na Primavera dos Povos, nessas ideias radicais todas que estão em jogo aí. Pois bem, o fato é que na hora de pôr em prática isso de radicalização que o povo esperava, acaba que o negócio é abortado. Né? A expectativa não se torna realidade. Por que não? Porque como toda revolução que tem uma base liberal, a ideia que eles vão ter aqui é, para tornar a França, então, um país republicano, democrático de verdade, tem que ter uma Assembleia Constituinte, que vai elaborar uma nova Constituição para a França. Ok. Então é eleita uma Assembleia Constituinte. Só que essa Assembleia Constituinte é formada de que jeito? Através de uma eleição. Então as pessoas votam para escolher representantes para formar uma Assembleia Constituinte. Que legal, o povo votou, mas foi voto censitário? Não, não foi, foi voto aberto assim para as camadas pobres também. Não era aberto para as mulheres, né? Porque a sociedade patriarcal machista excluía as mulheres como praticamente seres inferiores. Mas o povo votou. Só que na hora de votar, a gente sabe disso, a gente mora no Brasil, acaba tendo um divórcio entre o que a sociedade espera e aquilo que os representantes eleitos de fato fazem. Porque na democracia representativa, na democracia eleitoral, a gente vota e escolhe um representante, esse representante tem poder de fazer o que ele quiser. Ele não precisa necessariamente fazer aquilo que a gente que votou nele esperava que ele fizesse. Ele faz o que ele quer. Então, o que acontece? A maioria dos representantes que é eleito nessa Assembleia Constituinte Francesa é de origem burguesa. Porque para ganhar a eleição tem que ganhar voto. Para ganhar voto tem que fazer propaganda, tem que se fazer conhecido. Então tem que ter dinheiro. Então, ou era a burguesia, ou eram os políticos aliados da burguesia que conseguiram eleger a maioria dos representantes nessa Assembleia Constituinte. Tinha representantes do povão? Tinha gente radical, socialista, etc. Tinha, bonapartista? Tinha também. Mas quem controlou, quem comandou a elaboração da nova Constituição foi a burguesia liberal moderada de sempre. Resultado, a hora que a Constituição fica pronta, é uma Constituição moderada também. E por ser uma Constituição moderada, para você ter uma ideia, os caras voltam o voto censitário. Tiram o direito da população que lutou e fez a revolução, tiram o direito da população votar. A França é uma república, mas com voto censitário. E aquelas ideias de uma república social, que tivesse diminuição da desigualdade, direitos para os trabalhadores, etc., isso tudo morre. Nada disso vai acontecer. Então, o resultado disso é que o povão fica puto de novo e radicaliza outra vez, ou seja, volta para a rua tentar fazer uma nova revolução, para derrubar essa traição que aconteceu. Só que aí o que o governo provisório que estava no poder fez? Usa o exército para massacrar o povão e sua luta. O mais famoso massacre desse tipo é esse aqui, ó, o chamado Massacre de Cavanhaque, que não tem nada a ver com a barbinha Cavanhaque, que é aquela barbinha do queixo e do bigode só. Tem a ver com o general que liderou esse massacre, que era um nobre francês chamado o Conde ou Marquês de Cavanhaque.
Aliás, o nome da barbinha é por causa desse cara, que foi o cara mais famoso que usava esse barba ridículo. Sacanagem. Pois bem, com esse massacre, o que acontece? Fica pronta a Constituição, vai se eleger um governo realmente republicano, só que com voto censitário. Então, como a burguesia e a classe média estavam com medo do povão cada vez mais radical, quem que eles elegeram para ser o governante? Eles elegeram o sobrinho do Napoleão Bonaparte, um cara chamado Luiz Bonaparte, que era ninguém mais, ninguém menos que o líder do movimento bonapartista na França. Então, Luiz Bonaparte é eleito cônsul francês, para ver se com a sua ideologia nacionalista do bonapartismo conseguia dar uma acalmada na situação, conseguia convencer os pobres de que agora nós temos que nos unir pelo bem da França, para lutar pela França e parar de disputar o poder e lutar por transformações radicais. E dá certo, dá tão certo, ele é eleito em 1851. Em 1852, ele faz um plebiscito. O plebiscito é uma votação, onde o povo decide sim ou não para alguma coisa. E essa alguma coisa era: os franceses querem que a França volte a ser um império pela segunda vez na história e que Luiz Bonaparte se torne imperador? A maioria dos eleitores votou sim. Então, em 1853, Luiz Bonaparte se torna imperador com o título de Napoleão III. Veja, aquela mesma ideia, né? Por que Napoleão III? Ele é só a segunda vez que tem uma pessoa que se diz Napoleão no poder como imperador. O primeiro foi o Napoleão original, Napoleão I, e ele seria então Luiz Bonaparte, sobrinho de Napoleão, seria Napoleão II. Ele está passando uma mensagem, né? Ele está passando uma mensagem simbólica. Qual é essa mensagem simbólica? Que a França deveria ter sido governada por imperadores. Que desde que o Napoleão caiu, quem tinha que ter governado teria sido o José Bonaparte, o pai do Luiz Bonaparte. Então ele vai ser Napoleão III porque ele está dando, mesmo que sem ter existido na prática, ele está dando o direito do José Bonaparte ser chamado de Imperador Napoleão II. Beleza? Beleza. Então Luiz Bonaparte assume o poder na França. E esse é então o Segundo Império Francês. Aí esse Segundo Império vai ter algumas características básicas, né, gente? A principal característica, obviamente, qual é? Politicamente, esse império do Luiz Bonaparte vai ser uma ditadura. O que quer dizer isso? Um governo forte, centralizado, baseado numa ideologia nacionalista, dizendo que os franceses precisam de um imperador com um governo forte e centralizado nas suas mãos, uma ditadura, porque a França precisa de um governo forte para defender a nação e tornar a França uma grande potência novamente. Ao mesmo tempo, vai ser um governo de modernização e desenvolvimento econômico baseado na industrialização. Então vai ser um governo tipicamente do interesse da burguesia, que mantém o povo animado pelo nacionalismo, mantém o povo apoiando o governo através dessa ideologia nacionalista. Então não vai ter revolta, não vai ter radicalização, não vai ter risco de revolução. Governo forte, autoritário, centralizado e nacionalista que controle o povo. E ao mesmo tempo, controlando o povo e mantendo a estabilidade, que estimule o liberalismo econômico, que estimule o expansionismo industrial e militar da França, para a França e sua burguesia se tornarem cada vez mais poderosas. Tranquilo? Tranquilo. Olha só que interessante. O grande símbolo dessa nova França que Luiz Bonaparte queria criar é o processo de reurbanização de Paris. E aí eu preciso contar isso para vocês com algum detalhe, para a gente entender qual é o contexto histórico, né? O que é a reurbanização de Paris? A reurbanização de Paris representa o seguinte: Paris, nessa época, capital da França, era uma cidade ainda de estilo medieval, ou seja, as características de Paris, como ela era na Baixa Idade Média, continuavam sendo as mesmas características. Não tinha saneamento, ou seja, água encanada, esgoto encanado. Não tinha sistema de energia elétrica para garantir, né, modernização e conforto, não tinha. As ruas eram estreitíssimas, porque eram ruas de uma Paris que cresceu, mas cresceu sem planejamento, sem organização, cresceu espontaneamente. Aí as pessoas vão
construindo suas moradias, novos bairros vão surgindo e as ruas são trilhas no meio da confusão das casas, né? Então as pessoas começam a construir suas casas na beira de uma trilha de transporte comercial que era sempre estreita, passava uma carroça, tipo 3 metros de largura, tortuoso, porque como eram trilhas de transporte das coisas para chegar em Paris, que a cidade vai crescendo e vai ocupando esses lugares, essas trilhas vão seguindo o que é mais fácil para os bichos andar. Então não vai rua em linha reta, as ruas vão todas tortas e seguindo a topografia, a inclinação do terreno. Então era, uma cidade caótica, zoneada. As ruas estreitas facilitavam revoltas. Então, por exemplo, a Primavera dos Povos. O povo de Paris tomou a cidade rapidamente. Porque como a rua era estreita e ela cresceu muito, a cidade cresceu muito, começou a ter, dos dois lados da rua, prédios com 2, 3, 4, 5 andares, as pessoas revoltadas bloqueavam a rua fazendo barricadas, né, amontoavam coisa ali para bloquear a rua, e de trás da barricada ficava atacando a polícia, com coquetel molotov, que é bomba incendiária, com tiro, com pedrada, com tudo quanto é coisa que você pode imaginar. E a polícia não conseguia ir, né, um grande batalhão para atacar a trincheira e acabar com essa putaria toda, porque a rua é estreita. Então eles bloqueavam as ruas ali e ficavam enfrentando a polícia ali. E de cima das casas, as pessoas jogavam tudo quanto é tipo de coisa em cima da polícia. Quer dizer, água fervendo, imagina que desespero. Água fervendo, jogavam bacia, jogavam a privada, móveis velhos, coisas inúteis, tipo o cunhado, o genro, a sogra, jogava de tudo na cabeça da polícia. Então, veja bem, senhoras e senhores, era uma cidade antimoderna. Era uma cidade antiburguesa, porque não era fácil a circulação das pessoas, das mercadorias, dos investimentos, não era fácil desenvolver negócios, não era fácil reprimir o povão para acabar com revoltas e acabar com o radicalismo. Era então uma cidade caótica que prejudicava os interesses da burguesia. Além de ser feia e fedida, por causa da falta de saneamento básico, e além de ter os pobres morando nos mesmos bairros que os ricos, porque era tudo uma mistureira só que foi crescendo de maneira desordenada, sem planejamento. Então o que Luiz Bonaparte decide fazer? Derrubar essa velha cidade, literalmente, né? Deixou os palácios, as mansões, os monumentos históricos, as igrejas e tal, né? Os prédios históricos e as moradias dos ricos ficaram lá, mas as moradias populares foram todas devastadas. Como a maioria do povão via de aluguel, derruba tudo e reconstrói a cidade. E aí reconstrói como? Com um planejamento urbano muito rígido. Cidades em linha reta, com 4 largas avenidas que se encontram no centro. O centro é uma praça chamada Champs-Élysées, os Campos Elíseos, que é onde tem lá o Arco do Triunfo do Napoleão Bonaparte. Olha só, ele colocou o principal monumento do seu tio, do primeiro imperador Napoleão, como o centro da Nova França, o centro da Nova Paris. Os monumentos históricos, os palácios dos reis, as estátuas dos reis, dos líderes militares, as igrejas tradicionais, tudo ficou no lugar que estava. E aí as avenidas passavam por ali e as ruas faziam um quadriculado perpendicular de quarteirões para ficar fácil de circular, de chegar em qualquer lugar. As ruas largas para a repressão poder vir, chegar com exército, chegar com tanque de guerra e derrubar barricadas, se fosse o caso. As ruas facilitavam a circulação de pessoas, mercadorias, negócios, facilitava o comércio, facilitava o desenvolvimento, o fluxo do capital. Então era uma cidade burguesa. Como a cidade foi reconstruída de uma maneira mais elegante, tinha parques, tinha praças, tinha espaços de sociabilidade onde a burguesia, a classe média desfilava as roupas da moda, os seus comportamentos modernos da época e tal, as mulheres com as roupas, com a sombrinha e o cachorrinho poodle na coleira, tá ligado? Essa fita assim. Começa a circular automóveis para essa demonstração da modernização industrial, da tecnologia, de uma nova França industrial, moderna e poderosa e tal. Então esse é o espaço. As ruas centrais, tudo com vitrine, lojas com vitrine, porque não tinha vitrine antes. A loja abria a porta, você entrava para ver o que ela vendia. Agora tem vitrine para expor, né, para seduzir as pessoas para o consumo, o desejo capitalista do consumo, e do prazer e do luxo. Tinha calçadões onde as pessoas podiam se sentar nas padarias, nos cafés para tomar um cafezinho, tomar um chá, comer um croissant, trocar ideia sobre filosofia, trocar ideia, enfim, percebe?
é uma nova, isso chama sociabilidade burguesa, essa coisa do espetáculo, da riqueza moderna, manja? Da elegância moderna. E os pobres? Gentrificação para os pobres. O que quer dizer gentrificação? É um conceito sociológico e geográfico que diz o seguinte: como o centro da cidade ficou chique, elegante, monumental, burguês, rico, consumista e que facilitava a circulação tanto da repressão, da polícia, do exército sobre o povo, quanto a circulação da riqueza, dos negócios e das modas e dos luxos, o povo pobre não conseguia viver ali, porque não conseguia pagar aluguel, porque não conseguia pagar o preço das coisas. E para onde vão os pobres? Gentrificação é isso, quando a população pobre é expulsa das áreas com mais estrutura e melhores condições e vai viver nas periferias, onde não tem estrutura e não tem condições. Então há uma higienização social, uma separação, o espaço de convivência das classes médias e das elites aburguesadas e o povão que vai lá para trabalhar, mas não pode viver ali. O povão que vive excluído na sua pobreza, na sua miséria, na sua cultura popular, vive excluído em bolsões de pobreza, que são as periferias das grandes cidades. Essa é a nova Paris. Essa é a nova França de Luiz Bonaparte, ou seja, uma França em que a gente tenha o quê? A exclusão das camadas populares, dos direitos e da participação nesse processo de modernização. Essa é a nova França. É isso que está rolando. Tudo bem? Tudo bem. Só que Luiz Bonaparte não vai fazer só isso, né? De tentar urbanizar e modernizar e criar um ambiente simbólico, burguês, liberal, moderno e tal. Ele vai também tentar tornar a França a maior potência do mundo. E é por isso que, olha só, em 1870, o que ele vai fazer? Ele vai se envolver numa guerra muito violenta, que é a Guerra Franco-Prussiana. Essa guerra entre França e Prússia é resultado de um outro negócio, que é a política externa de Luiz Bonaparte, chamada política das nacionalidades. O Karl Marx, o grande gênio do socialismo científico, ele vai escrever um livro sobre essa época do Luiz Bonaparte, do Napoleão III, chamado O 18 Brumário de Luiz Bonaparte. E no meio do livro, o Marx vai fazer uma zoeira com o Luiz Bonaparte. 18 Brumário de Luiz Bonaparte. Vai fazer uma zoeira com o Napoleão III, com o Luiz Bonaparte. Ele vai dizer assim: a história se repete, uma vez como tragédia, outra como farsa. O que ele está querendo dizer? Que o Napoleão original foi uma tragédia para o mundo, para a classe trabalhadora, porque estimulou o nacionalismo, estimulou a alienação, colocou o povo para lutar nas guerras napoleônicas e morreu gente pra caralho, foi uma catástrofe. E que agora o Luiz Bonaparte, ele é uma farsa. Porque ele está tentando imitar o Luiz Bonaparte, só que ele não tem a mesma... Desculpa, ele está tentando imitar o Napoleão original, só que o Luiz Bonaparte não tem nem a mesma competência, nem a mesma força militar, política e econômica que o Napoleão original tinha. Então o que ele vai fazer vai ser cagada, vai ser um conjunto de trapalhadas, uma farsa. As pessoas começaram a achar que o Marx estava falando que isso era assim em todos os momentos da história, né? Porque a gente olha para a história, às vezes parece mesmo que a história se repete de um jeito meio tosco. Então parece que a história se repete como tragédia, como farsa. Mas ele estava muito mais fazendo uma zoeira com o Luiz Bonaparte, dizer que o Luiz Bonaparte era uma farsa, do que propriamente querendo criar uma lei geral do desenvolvimento histórico. Tá bom? Agora, o que é a política das nacionalidades que torna Luiz Bonaparte uma farsa? Ele vai tentar fazer intervenção política e militar apoiando o nacionalismo de vários povos da Europa que eram dominados por grandes potências. O plano dele era, por exemplo, ele vai estimular o nacionalismo na Bélgica. A Bélgica era dominada pela Holanda. Estimulando o nacionalismo da Bélgica, vai ter revolta na Bélgica para se separar da Holanda. A França ajudava a Bélgica. Se a Bélgica fosse vitoriosa e virasse um país independente, o que acontecia? A França ganhava um aliado, porque ajudou a Bélgica, e a Holanda perdia poder. Então enfraquece os inimigos da França e ganha aliados para a França. Esse era o plano dele. Não era um plano ruim na aparência, mas, mano, na execução... Uma das regiões que ele decidiu que ele ia apoiar era a Itália. Não existia Itália como nós conhecemos, eram vários paísezinhos pequenos, e um desses paísezinhos se chamava Sardenha. E a galera da Sardenha, que era um reino
muito industrializada, a Sardenha, queria unificar a Itália para fortalecer a Itália, fortalecer a Sardenha e tal. O Luiz Bonaparte viu nisso uma chance de enfraquecer a Áustria, porque tinha vários territórios da Itália atual que eram dominados pela Áustria naquela época. Então o que o Luiz Bonaparte pensou? Eu vou ajudar o Piemonte, eu falei Sardenha? Nem sei, mas o Piemonte e Sardenha, que é esse reino industrializado, vou ajudar o Piemonte e Sardenha. Ajudando o Piemonte, eles fazem guerra contra a Áustria, enfraquecem a Áustria. Eu ganho um aliado, o Piemonte, e a Áustria vai perdendo força. Só que olha como ele era burro. Ele não percebeu que o interesse do Piemonte era formar a Itália, e a Itália ser um país grande vizinho da França, que ia meio que disputar com a França. A segunda coisa que ele não percebeu é que para formar a Itália, o Piemonte teria que tomar terras que eram da Igreja Católica. Naquela época, a Igreja Católica governava tipo um país dentro da Itália. Porque não tinha Itália unificada, a igreja tinha lá a sua região que a igreja controlava. E aí a igreja reclamou, né? Ô Luiz, ô Bonaparte, caralho. Aí dentro da França, a igreja católica dá um maior apoio para o Império Napoleônico, para isso tudo que você está fazendo. E aí você vem aqui na Itália atrapalhar a igreja, aí o que o Luiz Bonaparte tem que fazer para manter o apoio da igreja? Mudar de postura. Ele estava ajudando o Piemonte, começa a ficar inimigo do Piemonte. Só que não dá nem tempo dele fazer muita coisa, porque em 1870 ele vai arrumar uma treta com a Prússia. Ele estava ajudando a Prússia também, olha só a estupidez. Ele estava ajudando a Prússia também, porque achava que fortalecer a Prússia a Prússia fica perto da Áustria e perto da Rússia, enfraquecer a Prússia fortalecer a Prússia era enfraquecer a Áustria e a Rússia, que eram potências inimigas da França. Só que ele não percebeu que o interesse da Prússia, com seu nacionalismo alemão, era unificar a Alemanha. E se a Prússia, que já era o terceiro país mais industrializado do mundo, unificasse com o resto da Alemanha, ia formar uma gigantesca Alemanha, que ia ser uma potência vizinha da França, que já ia nascer mais poderosa que a França. Ou seja, se a Alemanha nasce, a França virava uma potência secundária. E quando ele percebeu isso, ele falou, uia, caralho, estou fazendo merda. Aí ele vai combater a Prússia, que ele até então estava meio que apoiando. Aí ele vai combater a Prússia. O que ele faz? Guerra contra a Prússia, que é essa aqui, a famosa Guerra Franco-Prussiana. Tá vendo? 1870, a Guerra Franco-Prussiana. O Luiz Bonaparte achava que ia vencer a Prússia, tipo, em no máximo 2 meses. O que acontece é o contrário. Ele toma pau da Prússia em um pouco mais de 1 mês. A Prússia invade a França e bombardeia Paris. Ele, Luiz Bonaparte, é obrigado a abdicar do trono e é preso. A França deixa de ser um império e se torna, pela terceira vez na sua história, uma república, a chamada Terceira República Francesa. Nesse cenário, então, acabou o projeto de Luiz Bonaparte, por isso que é uma farsa, exatamente por uma guerra que ele achava que estava fazendo para fortalecer a França. E aí, esse governo da Terceira República, olha aí, ele é obrigado, ele se forma em 1870, e ele é obrigado, era um governo provisório, porque ainda ia elaborar a Constituição para organizar esse novo governo, e ele é obrigado a já assinar um tratado de paz altamente prejudicial e humilhante com a Prússia, que agora nem é mais Prússia. Vencendo a França, a Prússia conseguiu unificar a Alemanha. Agora a Prússia é a Alemanha. E o governo da França tem que assinar um tratado de paz com a Alemanha, chamado Tratado de Frankfurt. Nesse tratado de paz, a França, para a guerra acabar, ela se reconhece que foi derrotada na guerra, ela entrega territórios para a Alemanha, a Alsácia e a Lorena passam a fazer parte da Alemanha, que eram territórios muito ricos em carvão, minérios e recursos naturais voltados para a industrialização. Tem que pagar indenização para a Alemanha, porque a França, como perdeu a guerra, é considerada culpada pela guerra. E além disso tudo, tem que é proibida de manter exércitos próximos da fronteira com a Alemanha, que era para não ameaçar mais a Alemanha. Mano, a França é colocada de 4 para a Alemanha. Prostrada, derrubada. Além disso, uma puta crise econômica, por causa dos prejuízos da guerra e da indenização. E além disso, o povo francês já odeia o governo da Terceira República porque está com orgulho nacionalista ferido. Eles pensam, onde já se viu um governo tão covarde a ponto de assinar um tratado de paz
em que o povo ainda queria lutar para defender a França e o governo assina um tratado de paz que humilha a França. Então isso é inaceitável para o nacionalismo francês. O resultado é que em 1871 o descontentamento popular se torna tão grande, mas 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 tão grande mesmo, tanto pela situação econômica, crise, pela miséria do povo, pelos problemas sociais, como também pela derrota da guerra que feriu o nacionalismo francês, que o povo de Paris vai fazer uma revolta, uma das mais importantes revoltas do século XIX. Em março de 1871, os franceses fazem uma revolta chamada Comuna de Paris. Por que esse nome, Comuna de Paris? Porque foi inspirado nas ideias do comunismo? Também, mas o nome Comuna vem de outra coisa. Vem do fato de que eles proclamaram a independência de Paris em relação ao resto da França. Comuna é uma palavra que era usada na França desde a Idade Média para dizer uma cidade livre que se governava a si própria, sem ter nenhum governo acima do próprio governo do povo da cidade. Então o povo de Paris decreta a Comuna de Paris, expulsa o governo da República Francesa de Paris. O governo vai ter que arrumar outra cidade para ser a sede da capital do governo francês. Paris vira uma cidade franca, uma cidade livre, uma comuna. E o que eles fazem? No começo, a burguesia está apoiando a comuna, porque a burguesia também estava com ódio desse governo que se humilhou e deixou a França se tornar uma potência secundária, porque a Alemanha era uma potência dominante. Só que o que a burguesia percebe é que o povo de Paris estava a fim de pôr em prática as ideias do comunismo. O que são as ideias do comunismo? Autogestão e auto-organização. Lembra? Ou seja, o que o povo queria fazer era formar um governo do próprio povo. Então eles dividiram Paris, né? Paris é dividido em distritos, distritos são como se fossem bairros. Então eles dividiram o governo nos distritos e faziam assembleias. Em cada distrito tinha a assembleia do povo que morava ali para decidir como governar ali. E cada distrito mandava representantes para formar um conselho municipal, que não governava a cidade. O poder era descentralizado nos distritos. O conselho municipal ele só aplicava para a cidade as decisões que a própria população tomava nos seus distritos. Por exemplo, organizava a defesa da cidade, coisas que precisavam de força conjunta de todos os distritos. Então, os parisienses tomaram os quartéis, tomaram as fábricas, tomaram as terras, tomaram o governo, tomaram tudo nas suas mãos. A burguesia fugiu depois, pouco tempo depois do governo, a burguesia também fugiu de Paris, e Paris vira uma cidade popular, uma comuna. Os próprios trabalhadores organizam o trabalho nas fábricas, autogestão. Os próprios moradores dos bairros organizam todos os serviços públicos, a defesa, a segurança, o governo da sua região, auto-organização. E é aquela ideia de não existir Estado e não existir classe social, ou seja, aquela ideia comunista ou anarquista, né, de autogestão e auto-organização. O que acontece? Claro que o governo da República tenta derrubar a Comuna de Paris, mas não consegue. E não consegue por quê? Porque o povo resiste armado. Aí o que sobra? O governo da França tem que pedir ajuda para o governo da Alemanha. Em nome de defender a burguesia, defender o capitalismo, o governo da Alemanha volta a bombardear Paris. E aí destrói Paris. Com isso, o exército francês consegue invadir a cidade, esmagar a comuna, e ela dura só 2 meses, a Comuna de Paris. Um sonho, um sonho que parecia real, né? Que o povo estava aplicando as ideias da autogestão e da auto-organização, é destruído pela violência militar da burguesia alemã unida com a burguesia francesa, do governo alemão unido com o governo da Terceira República Francesa. E aí acabou a Comuna de Paris. Com o fim da Comuna de Paris, o que nós temos? Nós temos a vitória de um certo projeto de sociedade e de governo na França, que é a Terceira República. Significa o quê? Um governo que é liberal, burguês, voto censitário, o povão não participa da política porra nenhuma. Mas que o povão não vai desistir, vai ter muita efervescência social e política, ou seja, greves, sindicatos, revoltas. O povo não vai mais conseguir fazer revolução, porque essa Terceira República vai durar até a invasão nazista na França em 1940. Então, de 1870 a 1940 é a Terceira República na França. A França vai se envolver em disputa por territórios, mercados e colônias para desenvolver a sua indústria, para ser uma potência industrial, colonial, imperialista, mas no fim das contas é a burguesia que manda no rolê todo, mesmo com toda essa agitação. Beleza, minha gente? É isso então.
Essa é a nossa aula sobre as ondas revolucionárias do século XIX e a gente se encontra na próxima videoaula. Um beijão, um abração, até a próxima, gente!